dia a todos, bem-vindos para mais uma rúbrica do Let's Talk. Hoje temos connosco a professora Maria da Conceição Fatela, que é professora e subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona. Já foi advogada, não sei se ainda é, mas portanto, já teve escritório, praticou durante muitos anos e é especialista na área do direito civil, em particular nos contratos em especial. Espero não estar... também mais na área do comercial e da banca, não é? Do direito bancário. Sim. E eu gostava, precisamente, dentro da sua expertise na área da atividade bancária, de lhe perguntar como é que vê, e à luz de toda a transformação digital, como é que vê o papel da inteligência artificial na mudança da atividade bancária. Portanto, como é que encara esse desafio? Bem, a questão da inteligência artificial é uma questão irreversível, não é? Portanto, nós não conseguimos parar o desenvolvimento tecnológico. Agora, em relação à atividade bancária em particular, acho que nós podemos analisar a questão da inteligência artificial de várias perspectivas. Uma na perspectiva da própria atividade interna das instituições, ou seja, até que ponto é que a inteligência artificial vai ajudar nos procedimentos internos das instituições, portanto, facilitar aquilo que é o trabalho das instituições, e isto, como em tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo, não é? O lado negativo é o receio que a inteligência artificial possa vir a substituir os recursos humanos, não é? Portanto, a força humana, na medida em que tudo aquilo que forem procedimentos facilitados pela inteligência artificial, e já há alguns que são facilitados pelos programas informáticos, que não inteligência artificial, levará a que haja a maior tendência a desprezar, entre aspas, aquilo que é a força humana. Depois, outra perspectiva que nós podemos analisar a inteligência artificial é na relação entre os bancos, não é? A atividade bancária e os seus próprios clientes. E também nesta perspectiva acho que há duas visões, não é? A visão positiva, que as pessoas acham que é extremamente facilitador poder ter as coisas todas no telemóvel. E, por exemplo, já há nos Estados Unidos bancos que têm aqueles recursos equivalentes à Siri, em que a pessoa pergunta ao telemóvel e ele diz-lhe o saldo da sua conta, ou diz que dinheiro tem, ou se já foi feita a transferência, ou qualquer informação relacionada com a sua conta. Ou até mesmo a atribuição do crédito, não é? Portanto, atribui crédito através da análise de parâmetros que são inseridos e que ela vai ler. Nós hoje em dia já temos um pouco isso em termos de programas informáticos, através do rating relativamente às empresas e do scoring relativamente às pessoas particulares. E isto acaba por ter um efeito, na minha opinião, pode vir a ter um efeito perverso, porque a inteligência artificial caracteriza-se pelo facto de ser inteligente, não é? Ou seja, a partir do momento em que há a programação desta inteligência artificial, ela consegue, por si mesma, atingir determinados parâmetros que saem fora do controle do próprio programador ou do controle humano, digamos assim. E aquilo que pode ser um receio é até que ponto é que a inteligência artificial pode vir a criar limitações, por exemplo, no acesso ao crédito, com base em questões relacionadas com direitos fundamentais, como, por exemplo, através da questão da nacionalidade, através da questão da raça ou da religião. Portanto, pode assumir proporções que são incontroláveis e que podem colocar em causa aquilo que são direitos fundamentais que já existem e que protegem as pessoas e que poderá não ser controlável esta situação, ou seja, haver uma limitação das pessoas acederem, e refiro-me mais à questão dos particulares, acederem ao crédito. Ou mesmo, por exemplo, das empresas. Nós neste momento vivemos um momento em que
a questão da sustentabilidade das empresas a nível do verde, não é? As empresas verdes, as finanças verdes, o verde está em todo lado, a redução da pegada de carbono, a questão das alterações climáticas e, portanto, há uma grande... Há um grande desenvolvimento de levar a que as empresas tenham na sua atividade a preocupação de protegerem o ambiente e de protegerem os seus trabalhadores e tudo mais. Até que ponto é que um crédito que seja aprovado só por uma inteligência artificial é que pode limitar a atribuição de crédito ou, por exemplo, uma taxa de juros mais elevada em empresas que não cumpram esses parâmetros verdes, por exemplo. Portanto, eu acho é que a inteligência artificial pode ter coisas muito positivas e pode ter também impactos bastante negativos e o meu receio é que alguns destes possam ser incontroláveis. Ou seja, eles estarem a acontecer e não sabemos se estão a acontecer, Claro, não é? claro. E na opinião da professora, qual é o papel do direito no meio disto tudo? Como é que Eu o acho que- legislador pode enquadrar e proteger, por exemplo, os cidadãos, os clientes dos bancos nos seus direitos fundamentais? Eu penso que hoje em dia há uma enorme preocupação, até mesmo a nível da União Europeia, em criar uma regulamentação para a utilização da inteligência artificial. Embora eu acho que a determinada altura nós entramos num campo de tecnicidade tão grande que é muito difícil o legislador prever todas as situações possíveis. Até porque quando falamos de inteligência artificial, há situações em que quem programa e quem cria esta inteligência artificial desconhece em Claro, absoluto exatamente. até onde é que ela Lá pode vai, ir exato. pelos seus próprios recursos, Exatamente. não é? E portanto há sempre aqui uma parte que não é controlável. E em relação à inteligência artificial no mundo do direito, já há inúmeros estudos que tentam analisar até que ponto, ou seja, a nível da responsabilidade civil, por exemplo, se a inteligência artificial criar danos em alguém ou prejuízo em alguém que seja suscetível de responder civilmente, já não vou para a área criminal, mas responder civilmente, quem é que responde? Portanto, é o utilizador, é o programador, é o produtor, não é? O fabricante. Quem é que... É extremamente complexo. Tanto que já se fala numa eventual personalidade jurídica eletrónica, ou seja, tal como existe a personalidade jurídica das pessoas coletivas, não é? Que não deixa de ser uma ficção que demorou Claro. séculos a chegar-se a esta questão da responsabilidade das pessoas coletivas. Até que ponto é que poderá ou não ser possível haver aqui uma responsabilidade da própria máquina, designadamente de a desligar ou de a destruir, enfim. Acho que são questões muito complexas e muito desafiantes. Agora, sem dúvida alguma, que o direito tem que ter aqui um Claro, papel muito fundamental na regulamentação, o mais que puder, na medida em que isto todos os dias as coisas se alteram, não é? Portanto, a velocidade a que a tecnologia evolui é extremamente difícil de acompanhar. E o direito tem a obrigação de, em primeiro lugar, proteger as pessoas, seja as pessoas singulares, as pessoas individuais, seja mesmo a questão das pessoas coletivas e as empresas, porque quando falamos de atividade bancária, o crédito, que, na minha perspectiva, é baseada numa relação de confiança, e a relação de confiança entre o cliente e a instituição é extremamente importante na relação bancária, o crédito é aquilo que faz mover a economia. Portanto, se as empresas ou as pessoas, porque o consumo também é extremamente relevante, puderem ou correrem o risco num futuro verem limitado esse acesso ao crédito por algo que não tem sequer uma intervenção humana, eu penso que isto poderá ter um impacto, dependendo da dimensão, não é? Como tudo, poderá ter um impacto grande a nível económico, não é? Portanto, as empresas
Eu penso que nós vivemos sempre naquela perspectiva de a nós não nos acontece. Isso é uma coisa que vai demorar imenso tempo, mas não é verdade, porque já está a acontecer. Exatamente. E as empresas acho que muitas vezes não estão sensibilizadas para essas questões e para essas alterações de cultura que Na são sua qualidade de importantes. subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, como é que enquadra esta questão da inteligência artificial? Isto é uma questão que preocupa os alunos, preocupa os seus colegas? Sim, os alunos interessam-se bastante, e os meus colegas interessam-se bastante por estas matérias relacionadas com a inteligência artificial. Nós temos algumas disciplinas, principalmente nos cursos de mestrado, ligados à inteligência artificial. Por exemplo, no mestrado em Direito do Mercado temos uma disciplina ligada à inteligência artificial e como é que ela se comporta relativamente aos mercados, não é? Que é importante, assim como quer neste mestrado, quer em outros mestrados, nós temos 5 mestrados neste momento, há sempre a preocupação também na área do direito penal de falar de cibersegurança e tudo mais, porque a cibersegurança acaba por estar ligada à questão também da inteligência artificial. E os alunos são bastante curiosos sobre esta matéria. Alunos a fazer testes sobre estas matérias? Não, ainda não temos, porque ainda estão na parte curricular. É um mestrado relativamente recente, alguns dos nossos mestrados ainda estão na parte curricular. E acha que mas já tenho um aluno. Interessados? Sim, eu tenho um aluno que oriento, que está a fazer uma dissertação de mestrado precisamente sobre a vontade eletrónica. Muito bem. A vontade eletrónica em que sentido? Quando nós fazemos uma compra pela internet, no âmbito da declaração negocial, a nossa declaração negocial é quando carregamos no botão e aceitamos a compra, por exemplo, num site de compras na internet. Se houver alguma percepção errada, de que modo é que... Porque a manifestação de vontade do vendedor é feita eletronicamente. Portanto, é um site, nós já não temos uma ligação humana quando compramos pela internet e, portanto, ele está a analisar esta questão da vontade eletrónica e isso acaba por ser bastante interessante. Muito interessante. Sim. Parabéns. Sim. Esta área ainda já é estudada, mas não é muito estudada. Em termos de desafios para o futuro, o que é que esta área nos irá trazer? Bem, eu penso que, dependendo da área jurídica que estivermos a falar, na área do direito civil, não tenho a menor dúvida que aquilo que é bastante importante é a análise da responsabilidade civil. Portanto, se a questão, por exemplo, que nós já temos, é uma realidade, que é dos carros sem condutor. Exatamente. Se o carro sem condutor atropelar alguém e até poder matar alguém, de quem é que é a responsabilidade? Ou seja, é da empresa proprietária do carro, é da empresa que criou o programa ou é da empresa que fabricou esse automóvel? Portanto, neste momento ainda é duvidoso a quem é que se pode responsabilizar por uma coisa desta natureza. Bem, a última análise é da seguradora, não é? Porque haverá aqui a transmissão da responsabilidade para uma seguradora. Mas é uma questão extremamente pertinente. Esta questão da responsabilidade civil é extremamente pertinente. E temos aqui o impacto em vários ramos do direito, não é? Sim, em vários. Sim, é transversal. Completamente transversal. É uma questão transversal. Portanto, irá ocupar, em termos de conhecimento científico, durante as próximas décadas, não é? Sim, sem dúvida alguma, até porque, como referi há pouco, há um desenvolvimento tão rápido que nós estamos a falar da inteligência artificial e se calhar já há uma inteligência artificial muito mais inteligente que nos controla e sem nós nos apercebermos, por exemplo. Quer dizer, até que ponto é que nós, em determinadas situações, podemos ser autores imediatos controlados por uma inteligência artificial. E ainda agora se vê a questão da colocação de chips no cérebro das pessoas. Claro que, como eu dizia, há sempre várias perspectivas para olhar para as coisas. Uma na perspectiva da saúde,
não tenho dúvidas que alguns desses chips podem ser extremamente importantes para a recuperação de Exatamente. doenças que podem limitar a qualidade de vida das pessoas, e eu acho isto extremamente importante. Agora, até que ponto é que pode manipular as pessoas a cometerem determinados atos, ou seja, a viciar a sua vontade, Exatamente. não é? Claro. É todo um mundo que nós não temos capacidade humana para conseguir acompanhar, e muito menos em termos de investigação, porque a investigação é morosa. Claro, A exatamente. investigação é E morosa. diga-me uma coisa, professora, se tivermos aqui alunas e alunos a quererem estudar estas matérias consigo, o que é que devem fazer? Então, é uma questão de se informarem relativamente às nossas ofertas educativas da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, e nós teremos todo o gosto. Nós organizamos conferências, seminários, muitas vezes sobre estas matérias. É uma questão de estarem atentas E às o seu nossas e-mail está redes. disponível? Está disponível no site da Faculdade de Bem. Direito, completamente contactável para aquilo que for Pronto, fica aqui necessário. a sugestão para estudarem a inteligência artificial com a professora Conceição Fatela, fazerem a vossa dissertação de mestrado, o vosso doutoramento, a realização de papers numa área efetivamente tão importante, tão principalmente desafiante, mas estruturante para o nosso futuro. Encontram o e-mail da professora Conceição Fatela no site da Universidade Lusófona, na Faculdade de Direito, e também nas redes sociais, não é? Nas redes A sociais, Faculdade sim. de Direito tem Tem página na Facebook, Instagram, exatamente. todas as redes, Portanto, LinkedIn. e tem aí uma agenda, portanto, com Sim, todos com os os eventos e com a abertura de candidaturas. Sim. Portanto, se quiserem estudar, informar-se, conversar com a professora, ela está naturalmente à vossa disposição. Foi uma honra e um enorme prazer tê-la connosco e aprendermos, e esperamos despertar a curiosidade pelos estudos na inteligência artificial e pelo desenvolvimento do direito, que efetivamente é fundamental para o nosso futuro. Bem-haja, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada.